Salve, salve, gente amiga da bola! Vamos chegar aqui para o segundo episódio das conquistas do Flamengo na Copa do Brasil. No episódio anterior, a gente falou um pouquinho aí da conquista, né, em 1990. Ricardo lembrou aí o time do Flamengo, que já estava sendo formado e acabou sendo não só campeão da Copa do Brasil, mas campeão estadual no ano seguinte, 1991, revelando aí, trazendo muitos jogadores que foram destaques em 1992, uma grande conquista ali do Campeonato Brasileiro. Hoje, agora, a gente vai falar de 2006. O Flamengo ficou esse ato aí. Obviamente que, na época, a Copa do Brasil tinha um formato diferente, você não participava todos os anos. Hoje, não. Praticamente todos os anos os clubes grandes estão participando. Tem já alguma diferença, né, Ricardo, de quando começou a Copa do Brasil em 1989 para chegar até 2006, né? Sem dúvida, Renato. Foram 17 anos, né, de distância, né? 16, se a gente contar a partir da primeira conquista do Flamengo. Sim. Então, a Copa do Brasil já tinha encorpado, já tinha se consolidado como... eu me lembro que foi criada essa expressão, o caminho mais curto para a Libertadores. Então, tinha muita gente, muito treinador que priorizava, né, a Copa do Brasil. Alguns ainda fazem até hoje, né? O Renato Gaúcho, por exemplo, é um treinador que até hoje ele adora. Não esconde de ninguém que o negócio dele é a Copa do Brasil para poder chegar à Libertadores. E o Renato, que, aliás, foi o técnico vice-campeão dirigindo o Vasco diante do Flamengo, mas já era uma competição importante. Mas, mesmo assim, ainda precisava de ajustes, porque em 2006, a gente lembra, foi também ano de Copa do Mundo, e não cometeram ali a maluquice de disputar os jogos durante a Copa, como foi em 90. Mas a Copa do Brasil ela foi até a semifinal, aí disputa a Copa do Mundo e um mês e tanto depois é que foi disputar as finais. Ou seja, teve ali um pouquinho de bagunça. E isso, eu acho, é uma humilde opinião, foi determinante para o título do Flamengo. Por quê? Se a gente for lembrar que os confrontos semifinais daquela competição, o Flamengo pegou o Ipatinga, e aí ainda estava muito claudicante ali na campanha, apesar de ter eliminado Atlético Mineiro, Guarani, o Atlético Mineiro que estava então na segunda divisão. O Vasco e o Fluminense fizeram a outra semifinal e foram dois jogos muito pegados. O Fluminense estava muito melhor na competição do que o Vasco. O Vasco consegue eliminar o Fluminense e aí tem a parada da Copa. E aí na parada da Copa existe ali a troca de treinador, o Flamengo consegue arrumar um pouquinho mais a casa. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Curiosidade dessa campanha, Ricardo? Tem alguma? Olha, curiosidade não, porque nessa época também nessa Copa, na Copa de 90, eu não participei da cobertura, participei só na redação, enfim, ajudando. Mas em 2006 eu estava já fazia parte da equipe do Globoesporte.com e eu fui cobrir a Copa na Alemanha. Então, eu não acompanhei tão de perto a trajetória do Flamengo. Acompanhei, assim, vendo os jogos, mas não indo em loco, porque eu estava muito envolvido na cobertura da seleção brasileira. Inclusive, a curiosidade que tenho aí, não do Flamengo, mas no dia dessa semifinal a que você se referiu, Renato, entre o Fluminense e o Vasco, eu estava lançando um livro que eu escrevi junto com o Carlos Alberto Parreira. Então, a gente estava aí muito perto da Copa do Mundo e tinha essas outras atividades. Agora, eu me lembro bem dessa campanha do Flamengo, que, como você disse, foi uma campanha meio claudicante até a chegada na final. O Flamengo ele começou ali, ele era dirigido pelo Valdemar Lemos, que, para quem não lembra, o pessoal, a garotada mais jovem aí, o famoso vídeo, fora Valdemar, né? Pois é. É um treinador que acabou não vingando, não tendo assim... Não caiu nas graças, né, do torcedor. Não caiu nas graças. Ele é irmão do Oswaldo de Oliveira, que esse sim teve trajetórias, teve campanhas aí muito mais relevantes. E aí, no meio do campeonato, já chegando para a final, o Flamengo vai buscar o treinador
do Ipatinga. Veja só, o Ipatinga, que ninguém conhecia, não era um time que tivesse tradição sequer no Campeonato Mineiro. E ali surgiu para o futebol o Ney Franco. Exatamente, isso que eu ia Ele falar. fez uma Ney campanha. Franco. Exatamente, ele foi levando, ele levou o Ipatinga até ali as quartas ou a semifinal, uma coisa dessa assim. Semifinal, Com fez alguns jogadores semifinal depois que ele até, com alguns jogadores depois que ele até trouxe para o Flamengo. Nossa Senhora, a O República Walter do Povo, Minhoca, uma Bruninho, galera Léo aí. Medeiros. Isso, ele trouxe depois esse povo todo que acabou, poucos vingaram. Mas o Flamengo foi lá e contratou, tirou o Valdemar e trouxe o Ney Franco. E a exemplo do que aconteceu. Coitado do Valdemar, né? Coitado do Valdemar, né? E aquele vídeo foi mortal para ele, né? Mas uma coincidência também com relação a 90 foi que essa Copa do Brasil para o Flamengo também foi a gestação de uma segunda geração que foi muito vitoriosa, que ganhou um tricampeonato estadual, sempre em cima do Botafogo, que estava com um time muito bom naquela época, mas que chegava na final e perdia para o Flamengo, e foi, né, chegar ao seu auge na conquista do Brasileiro de 2009. Então começou ali, você já tinha ali, só para citar, o Léo Moura, Juan, o Renato Augusto surgiu ali. Sim, sim. Aquela Copa do Brasil foi a Copa do surgimento do Renato Augusto para o futebol. Vamos lembrar um pouquinho, porque assim como no vídeo, no episódio anterior, a gente tem canais aqui do YouTube que a galera recupera aí as campanhas, né? E a gente consegue acompanhar um pouquinho do que foi aí a participação do Flamengo, né? Aqui, ó, é o jogo do Flamengo contra o Asa no Maracanã. O jogo contra o Asa, a primeira partida foi 2-1 e nesse jogo o Asa saiu na frente. Então o Flamengo teve que se desdobrar aí também. Depois o Flamengo bate aí o ABC de Natal. Um gol do Ronaldo Angelim, se não me engano, aí, ó. Aos 30 e tantos minutos do segundo tempo. Então, veja só que o Ronaldo Angelim já é outro que também estava se firmando ali como uma liderança no Flamengo. Sim, ele tinha feito bons campeonatos brasileiros pelo Fortaleza. Sim, e que foi ali atingir o seu auge, foi se transformar num ídolo da torcida do Flamengo em 2009, fazendo ali o gol do título em cima do Grêmio. Isso. Outro que também brilhou nessa Copa do Brasil e que foi uma passagem muito rápida foi o Luizão. Luizão. Fez uma ótima campanha e não é um cara, nunca foi um cara muito identificado com o Flamengo. Poucas pessoas, tem muita gente que nem lembra que ele estava lá. O Luizão sempre foi mais ligado ali ao Vasco da Gama e aos times clubes de São Paulo, mas fez uma Copa do Brasil impecável pelo Flamengo. Olha, o gol do Renato Abreu, enfim, bem legal aí. Galera, ó, lembra que todos esses vídeos que a gente está mostrando aqui, se o YouTube não der zebra, vão estar aqui na descrição para a rapaziada conferir os gols aí, as campanhas, a galera merece todo o crédito aí, vão ter o nome dos canais, tudo bonitinho. A gente só está mostrando aqui para fazer mesmo, pegar na memória como é que foram aí essas campanhas. Vamos dar uma passadinha nos números aqui, Ricardo? Campanha do Flamengo em 2006. 12 jogos, 8 vitórias, sendo que algumas dessas bem magrinhas, né? A gente viu aí a vitória sobre o Asa 2-1 no Maracanã, saindo atrás do marcador, vitória sobre o ABC. Contra o Guarani, apesar de ter feito um placar elástico aqui, 5-1, sofreu a única derrota dessa campanha, 1-0 em Campinas para o Bugre. Depois, pega o Atlético Mineiro, faz 4-1 no Maracanã e empata 0-0 em Minas. Semifinal contra o Ipatinga, 1-1, e aí entra a história do Ney Franco, né? O Ney Franco tentando armar aí o bloco defensivo, que, aliás, é uma característica dos times do Ney Franco. Sim, sim. Impressionante.
Flamengo passa um sufoco muito grande para ganhar do Ipatinga no Maracanã 2-1. E aí tem essa pausa que a gente estava comentando, né? Para a final, tem a Copa do Mundo aí nesse intervalo, e logo que termina a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo no domingo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil na quarta-feira, o Flamengo faz 2-0 aí, gol do Obina e gol do Luizão, e na semana seguinte coroa aí o título com o gol do Juan. Agora a gente estava rapidinho falando, antes da gente começar esse bate-papo, que tanto o Vasco quanto o Fluminense estavam melhores, em melhor momento, né, na temporada, e a parada foi determinante. Ou seja, quando o Flamengo joga com o Vasco, qual é a lembrança que você tem, Ricardo, desses dois confrontos? Então, foi uma época, assim, a primeira década deste século, ali, a gente se pegar de 2000 até 2010, o Flamengo teve dois, digamos, dois predomínios em cima de rivais, né? A primeira metade, até mais ou menos essa final, foi em cima do Vasco. O Flamengo ganhou muito. O Flamengo ganhou o estadual de 2000 em cima do Vasco, ganhou o estadual de 2001, o famoso gol do Petkovic de falta. O Flamengo estava 2004 também. Estava perdido naquela final, foi arrumar aquele gol ali do Petkovic. Depois, em 2004, também ele sobra em cima do Vasco, ali também um pouco em cima do Fluminense, com um campeonato que é marcado por atuações espetaculares do Felipe. O Felipe ali jogando pelo lado direito. Foi a primeira vez que eu vi alguém se atrever a comparar um jogador com o Garrincha, né? Teve várias matérias, o Felipe dando aquelas gingas e tal, e comparando com o Garrincha. E depois, ali, depois da Copa do Brasil, a segunda metade dessa década, aí já foi uma supremacia em cima do Botafogo, né? Ganhando várias finais. E aquela de 2006, como você falou, Renato, o Vasco estava melhor. E assim, eu acho que para o Flamengo foi até bom o Vasco vencer, porque talvez se fosse o Fla-Flu na final, o Flamengo poderia ganhar, evidentemente, mas seria um adversário mais difícil. Mais complicado, né? Mais complicado. O Vasco, naqueles dois jogos, assim, em momento nenhum ele chegou a ameaçar o título do Flamengo. O Flamengo ganhou, sim, sobrando, passeando. O Vasco extremamente nervoso. Eu lembro que no segundo jogo, com poucos minutos, o Valdiran, que era um jogador ali que vinha surgindo, depois acabou, né, encerrando a carreira, teve uma série de problemas extra-campos, envolvendo com uma série de coisas aí que não deveria, mas foi expulso logo cedo, e aí, enfim, facilitou ainda mais foi fácil. Facilitou ainda mais a vida do Flamengo. E muito. Com o gol do Juan, fecha aí, coroa a campanha, o bicampeonato, né? O Flamengo se torna mais um título aí a ganhar mais de uma vez a Copa do Brasil, ou seja, começa a tentar chegar a um terceiro título, mas aí tem campanhas muito, muito medianas aí ao longo desses anos, né? Consegue o título brasileiro depois de 17 anos, em 2009, passa por um período de turbulência aí no clube, enfim, 2010, anos muito difíceis, e a gente vai desembocar em 2013, mas isso é papo para o próximo episódio. Beleza? Estamos finalizando, galera. Ó, calma que 2013 está chegando, tem boas lembranças aí. Um abraço, até a próxima. Valeu! Valeu!